Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Prece. Tá? Nós estamos no nosso estudo de domingo, então fiquem à vontade, aqueles que estão aí pela primeira experiência acerca do Evangelho e acerca da doutrina espírita. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece. Vamos lá, então vamos fazer a prece aí para a gente começar o estudo. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, mentor de cada um de nós, todos aqueles irmãos, desencarnados e encarnados, que torcem, ajudam, compartilham dos nossos estudos, do nosso progresso, da nossa evolução moral. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade bendita do aprendizado, por essa casa que nos acolhe, pelos ensinos que aqui compartilhamos, recebemos, e te pedimos, Senhor, graças, forças, bom ânimo para colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos, para tentarmos ser o mais próximo possível, Senhor, do Filho, assim como foi nosso amado irmão e mestre Jesus. Que a espiritualidade amiga abençoe esse nosso momento, abra nossa mente, nossos corações para o melhor entendimento da palavra do Cristo e da nossa abençoada e esclarecedora doutrina espírita. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Então vamos lá. Como a gente sempre faz, né? A gente começa falando um pouco para o livro Céu e Inferno e finalizamos com o livro dos Espíritos, uma ou duas questões. Nos Atos dos Apóstolos, nós estamos na terceira viagem apostólica de Paulo. Ou seja, Paulo está finalizando a sua terceira viagem. Né? Eu trouxe um mapinha aqui para a gente... para a gente ver. Então, a gente vê, essa é a terceira viagem toda, né? Então, Paulo está voltando, né? Ele vai de Éfeso, vai lá para Troade, depois vem Assos, Mitilene, Mileto, Rhodes, Pátara, e ele, no estudo de hoje, está chegando em Tiro. Se nós pegarmos aqui um pouquinho, Tiro está no Líbano aqui ainda. Tiro, depois ele vai para Tomelaída, que está no Líbano. Depois ele chega a Cesareia de Filipe. Aqui nós já estamos na Samaria. Então, só para nós nos atualizarmos aí, então, olha lá, chegou em Tiro, que é aquele pedacinho ali do Líbano. Depois ele vem para Tomelaída, que ainda está no Líbano. E chega em Cesareia de Filipe, que é na Samaria. A gente lembrando que ele está vindo para Jerusalém. Então, eles vão, nos dizeres judaicos, né, eles vão subindo para Jerusalém. Né? Sempre na tradição judaica, quando você vai para Jerusalém, você está subindo, ascendendo. Né? Então, Paulo vem para que ele se encontre com Tiago menor, que conduzia a igreja ali cristã em Jerusalém. Então, a Lorena hoje vai nos falar aí sobre essa chegada de Paulo até o seu encontro exuberante com Tiago menor. Tá bem? Vamos lá? Boa tarde a todos. Como o Luciano disse, nós estamos dando continuidade
a viagem de Paulo, que tem por destino Jerusalém, lembrando que ele saiu de Éfeso, naquela despedida maravilhosa, onde até Maria, mãe de Jesus, esteve lá para despedir, e ele foi embora dando um beijo fraterno na testa dela. E ele continua, então, essa viagem, passa por essas cidades que o Luciano falou, e chega até a cidade de Filipe, que é a Cesareia. Filipe é um dos 7, ele fica lá alguns dias. No Novo Testamento, vai mencionar que Filipe tinha 4 filhas que eram profetas. Aqui nos comentários de Emmanuel, a gente não tem nada discorrido sobre isso, então é apenas uma informação. Lembrando que o profeta, naquela época, eram as pessoas que tinham o transe mediúnico, né? Pessoas que conseguiam prever alguma coisa, antecipar, fazer alguma manifestação. Lá na cidade de Filipe, eles recebem também a visita de Ágabo. Ágabo, ele vem da Judéia, é antigo conhecido. Ágabo também é um profeta, na Bíblia está como profeta, no comentário diz que ele entra num transe mediúnico e ele toma o cinto de Paulo, amarra os seus próprios pés e as suas próprias mãos e diz que assim como ele amarrou, também em Jerusalém, onde amarrar o dono daquele cinto. Ou seja, prevendo que Paulo encontraria muitas dificuldades, muitas coisas ruins o esperando em Jerusalém. Todos disseram para Paulo desistir, que não era para prosseguir, mais ou menos como aconteceu em Éfeso, né? Mas Paulo ali, muito firme, disse que a causa era do Cristo. Os discípulos, todos que o acompanhavam, dizendo que às vezes era preferível a vida dele, a liberdade, do que a causa, mas Paulo não, preferiu prosseguir, firme. E assim ainda, quando eles estão na Cesareia, recebem mais uma visita, porque Cesareia é ali no Porto Palestino. Então, lá em Jerusalém, já tinha notícia que ele tinha desembarcado. Então, Tiago, né, que é quem comanda a igreja em Jerusalém, o Tiago menor, como o Luciano falou, filho de Alfeu, manda um portador para conversar com Paulo antes dele adentrar na cidade. Dizer para ele de todas as dificuldades que ele encontraria ali, como estava a situação, que não era para ele ir direto ao Sinédrio, que era para primeiro se hospedar na casa de Minasson, que foi esse enviado de Paulo, que lá Tiago iria conversar com ele. E assim Paulo achou por bem ir para a casa de Minasson e aguardou a visita de Tiago à noite. Quando Tiago chegou, eles trocaram as primeiras impressões. Aqui a gente tem que destacar que Paulo já não teve a mesma impressão que ele tinha de Tiago, porque lembrando, nos capítulos anteriores nós vimos que Paulo tinha, assim, vamos dizer uma inimizade, né? Mas não tinha aquele entrosamento com Tiago, porque Tiago é aquele apóstolo que a gente lembra lá no início da Casa do Caminho, que tentava intermediar as coisas entre o Sinédrio, a igreja, o judaísmo e o evangelho do Cristo, né? Ele tentava fazer um meio de campo. E Paulo, que é muito afoito, muito dedicado, não gostava daquilo, né? Mas a primeira impressão já foi boa, ambos estavam velhos, quebradiços, como eles falam, né? Já ali desgastados com a labuta pelo Evangelho do Cristo. E aí Tiago foi explicar para Paulo que depois de um tempo, dois rabinos de nome Enoque e Eloquim, acho que é Eloquim, deixa eu ver o nome dele, Enoque e Eliaquim, eles demandaram junto ao Sinédrio e conseguiram autorização para reaver aqueles processos que o próprio Paulo iniciara, aqueles processos que ficaram parados. E conseguiram essa autorização do Sinédrio. E conseguiram também autorização para poder matar Paulo. Era a sentença que tinha contra Paulo. Eles disseram que não poderia todo aquele trabalho, né, do farisaísmo ficar prejudicado porque ele havia perdido o juízo em Damasco.
Então, iniciou-se já nessa época o cumprimento de várias sentenças que estavam paralisadas. Então, muitas pessoas já foram ali sacrificadas, sofreram açoites. E o mais absurdo daquela época é que se a pessoa condenada, o sentenciado, tivesse falecido, a pena ia para os descendentes. Paulo ficou chocado com aquilo, né? Não sabia o tamanho da gravidade, ficou totalmente assim estupefato, mas com tudo que ele mesmo começou, o que ele fazia quando ele ainda era Saulo. Aí Tiago foi explicar a ele que devido a algumas influências políticas, devido a muito trabalho, ele intermediou de modo a diminuir a pena de Paulo e conseguiu muita coisa em favor de muitos. E foi explicar para Paulo. O Sinédrio, então, deixaria ele livre com as suas expressões, com seus pensamentos, com o seu trabalho. Contudo, Paulo teria que provar que ainda seguia as tradições judaicas, que ainda era um filho de Abraão. E para isso ele teria que fazer o quê? Ele teria que acompanhar 4 homens pobres que tinham feito foto de Nazireu. O que é Nazireu? Eu busquei para a gente ver o que é. Nazireu eram pessoas que faziam votos de se aproximar, ficar mais ligado a Deus, dedicado a Deus. Então, esses votos podiam ser feitos pela pessoa por um tempo da vida dela, ou os próprios pais poderiam fazer esses votos para os filhos. Um exemplo que a gente encontra na Bíblia, que fez esses votos, foi Sansão. Os nazireus, eles tinham que fazer um ritual, teria que, com esses 4 homens, Paulo comparecer por 7 dias ao Sinédrio e levar um deles 3 ovelhas. Tinha essa oferenda, nessa oferta. Então, contando com Paulo, ele ia pagar as custas de 15 ovelhas, mais o que tivesse que dispor nesse ritual. Paulo achou aquilo um absurdo, achou que eles iam querer a morte dele, que isso era mais absurdo do que querer a morte, que era a mesma coisa que tentar manipular, como se ele fosse criança, como se não tivesse vontade. Intermediou. Paulo, é muito melhor a gente fazer isso e não prejudicar a causa de Cristo, tudo que nós já conseguimos, do que deixar de fazer e você ter aí sua evangelização interrompida. Paulo, então, refletindo que tudo aquilo que tinha começado naquela cidade, onde ele mesmo perseguiu mães de família, foram jogados ao cárcere e depois ficaram mutilados e não puderam trabalhar. Crianças que foram afastadas de suas famílias órfãs. Então, ele não achou nada menos justo, né? Achou que é o que ele deveria mesmo, fazer aquele pagamento de contas na cidade onde ele próprio perseguia os cristãos. Ele relembrou de todo aquele martírio de Estevão, da morte de Estevão, quanto da morte de Estevão, da humilhação. Pedro e João, que estavam lá intervindo por Estevão e nada conseguiram. Então, tudo aquilo foi um turbilhão de lembranças na cabeça do Paulo, e lógico, ele assentiu em fazer aquele sacrifício que a igreja estava solicitando, vaidade, né, para mostrar que ele ainda estava preso às tradições. Só que aí, uma outra questão. Paulo trabalhava único exclusivamente para se manter, porque a missão maior dele na terra era o quê? Evangelizar, passar por várias cidades, ir pregando em todos os burgos, cidadezinhas. Então, ele não teria recursos financeiros para pagar aquele ritual. E envergonhado, né, de precisar fazer um pagamento que vinha dele, da culpa dele, todo envergonhado, Tiago já diz, não tem problema nenhum. A igreja vai custear isso, porque a gente já sabe que para você já é uma pena muito grande ter que fazer esse sacrifício. Então, a própria igreja vai pagar tudo isso. E nesse entendimento, né, dessas reflexões entre Paulo e Tiago, pela primeira vez, Tiago explicou para Paulo que assim como doía em Paulo ter que fazer aquilo, doía em Tiago também. Todas as vezes que ele teve, mesmo sendo seguidor do Cristo,
que caminhar lado a lado dos fariseus, da igreja, que aquilo para ele era uma dor, mas que da mesma forma que Deus deu a Paulo a missão de estar entre os gentios, de levar a palavra, Tiago entendia que a missão dele perante o Senhor, perante o Mestre, perante Jesus, era exatamente não deixar que a igreja, o evangelho morresse pela força do sinédrio, pela força da igreja, das tradições daquela época. Que lógico que eles eram em número maior, em mais pessoas. Então, se não houvesse esse equilíbrio em tudo aquilo que Tiago fez, talvez a igreja, desde lá, a Casa do Caminho, já tivesse morrido, não tivesse tido todos esses frutos que teve ao longo do tempo. Só aí, então, Paulo, olhando para Tiago, entendeu que aquela má impressão que ele tinha era fruto o quê? Da ignorância dele. Embora Paulo tivesse iniciado seus estudos nas melhores escolas, né, tudo de ponta, sempre seguido lá com Gamaliel, que era o mestre dele, e que ao final também reconheceu, né, Jesus como filho do Nazareno, aí ele viu que naqueles pescadores humildes de Cafarnaum, que viviam em choupanas, tinha muito mais entendimento, muito mais compreensão do que em todos aqueles estudos que ele fez. Aí ele concluiu, ele percebeu naquele momento que a vida exige mais compreensão do que conhecimento. Aqui eu acho importante a gente lembrar que lá atrás, no capítulo anterior, quando a gente estava vendo a dúvida de Paulo sobre ir para Jerusalém, porque os planos dele, vocês se lembram, né? Era ir para Roma. Ele queria pregar o Cristo, levar o evangelho a Roma. A carta dele foi levada por Febe e ele queria ir a Roma. E quando ele estava naquele turbilhão de emoções, não sabia se ia ou se não ia, nós vamos lembrar, né? Nós estudamos domingo passado, ele abriu o evangelho de Mateus, né? De Levi, para ver o que vinha de inspiração para ele. E o evangelho foi, reconcilia-te com teu irmão, enquanto podes, o mais rápido possível. Então, o que Deus estava dando de oportunidade ali para ele? Ele estava reconciliando com Tiago. E o que a gente tira de lição para nós? Que às vezes a gente acha que reconciliar, nós somos tão vaidosos, que a gente acha que reconciliar é a gente perdoar. Ah, eu vou reconciliar com fulano, vou ser ótimo, vou fazer uma boa ação, estou perdoando. Não é. Reconciliar é abrir a cabeça ao entendimento. Como que ele se reconciliou com Tiago? Entendendo a versão, os propósitos, o lado do Tiago. Então, é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Procurar ver o lado do outro, procurar se colocar no lado do outro e assim reconciliando com todos os nossos irmãos. E no finalzinho já, que nós vamos falar só do capítulo 21, versículo 1 a 18. Termina esse versículo 18 com eles chegando no Sinédrio, acompanhado dos discípulos, dos anciães daquela época e dos seguidores de Moisés. Então, nós vamos parar aí. Quando eles chegam, então, Paulo está em Jerusalém, né, reconciliado com Tiago, amparado por todos, disposto a fazer o que a igreja pediu e perante o Sinédrio. Então, o nosso estudo hoje é esse pedaço. Certo? É isso aí, gente. Uma conversa assim maravilhosa de Paulo com Tiago. Assim, vale a pena ler, porque, né, é uma conversa de dois seres amadurecidos nas lutas, nos sofrimentos do Evangelho. É uma conversa realmente de altíssimo padrão em relação ao entendimento de uma causa maior. Nós não somos nada. Eles, na cabeça deles, eles não são nada. Aqueles que eles queriam que a igreja, que o Cristo, o Evangelho de Jesus seguisse, né? E aí eles foram entendendo isso. É muito legal essa conversa dos dois, né? Mas vamos lá.
Então vamos para o céu e inferno. Semana que vem a gente continua, né, com a prisão de Paulo, né? Mas aí depois, semana que vem, e no céu e inferno, nós finalizamos o capítulo onde Kardec estuda o momento, logo depois do desencarne, de espíritos que ele chamou de felizes, né? Então, nós finalizamos esse capítulo e agora Kardec vai estudar esse desencarne, esses dias muito próximo da onde houve a morte, o desencarne de espíritos que ele chamou de espíritos medianos, em condições medianas. Então, nós vamos conseguir comparar como é o desencarne dos espíritos chamados felizes, espíritos moralmente mais evoluídos, e já comparando com alguns espíritos que são medianos, né? E aí nós vamos fazer esse contraponto aí, tá bem? Então, nós vamos seguir o primeiro aqui, desencarnou, e aí Kardec os evocou, e nem sempre o próprio Kardec, mas outros grupos evocavam esses espíritos, esses seres, eles viam e comunicavam, eu desencarnei dessa maneira, eu senti isso, eu percebi dessa maneira. É esse que é o foco de estudo do Kardec, é estudar esse momento do desencarne. Tá bem? Então vamos lá. Espíritos numa condição mediana. Joseph Bré, falecido em 1840, evocado em Bordeaux em 1862 por sua neta. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. Caro avô, quereis dizer-me como estáis entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? E a resposta dele foi: tudo o que quiseres, minha cara criança. Espio a minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande. Leve em conta as circunstâncias. Eu sofro, não como poderás entendê-lo, mas de desgosto por não ter empregado bem o meu tempo na terra. Então nós vamos ver, ele foi evocado aqui 22 anos depois. Ele faleceu em 1840, foi evocado em 62. Mas Kardec está pedindo as informações, nem é Kardec, que a neta dele está pedindo as informações lá de trás para ele, da época do desencarne. É disso que ele vai falar. E a primeira informação que ele nos dá é que a bondade divina nos traz um atenuante, porque Deus sabe muito bem que quando encarnamos num mundo material de prova e expiação, igual isso aqui, nós vamos realmente ter muitas dificuldades, o meio é muito complicado de se viver. Então, Deus, em sua bondade, já olha para nós com misericórdia, entendendo que é uma situação complicada mesmo, nós vivemos aqui, num mundo de prova e expiação. E outra coisa que ele vai lamentar, e vários outros vão, o tempo perdido. Né? Isso vai ser uma constante aqui, espíritos lamentando o tempo que eles ficaram com atividades inúteis, com coisas fúteis, com coisas que não trouxeram ganho nenhum nem para eles, nem para o próximo. Então, todos vão lamentar esse tal do tempo perdido. Então, nós vamos estudar um pouquinho o que vai ser esse tempo perdido, tá? Mas nosso vovô aqui vai falar de honestidade. E nós vamos ver conceito completamente diferente do que é honestidade no nosso entender hoje. Vamos lá, vamos ver o conceito do vovô aqui. Vamos lá. Como não o empregastes bem, sempre vivestes como um homem honesto. E a resposta foi: sim, do ponto de vista dos homens, mas há um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Queres instruir-te, querida criança? Vou tratar de fazer-te sentir a diferença. Entre vós é considerado como homem honesto quando ele respeita a lei de seus pais, respeito elástico para muitos.
quando não faz mal ao seu próximo, tomando-lhe ostensivamente o seu bem. Mas, frequentemente, se lhe toma a honra e a sua felicidade sem escrúpulo, do momento em que o código ou a opinião pública não podem alcançar o culpado hipócrita. Quando se pôde fazer gravar sobre a sua pedra tumular as lenga-lengas de virtudes que são louvadas, crendo-se haver pago sua dívida à humanidade. Que erro! Não... Que erro terrível. Então, aqui ele já fala. O que é honestidade para os homens? É aquele que cumpre a lei. Só que ele já traz as nuances. Essa lei humana, ela é mutável. E mais do que mutável, ela depende muito das interpretações e dos sofismas que nós usamos, ou seja, dos raciocínios que nós usamos para burlar ou para fazer que aquilo nos beneficie. Então ele já chama a atenção para isso. A lei humana, ela é falha e ela deixa muito espaço para as interpretações que nos beneficiem. Depois ele segue dizendo as brechas morais ligadas ao quê? Muitas vezes a exploração do outro, né? Aquela coisa que a gente fala, não, está tudo certo, mas nós estamos explorando o outro, nós estamos denegrindo a imagem do outro e nos colocando numa posição de hipocrisia, de fingimento, que está tudo certo, que está tudo legal, porque do ponto de vista da legislação está certo, mas e do ponto de vista humano? É aí que ele está chamando a atenção. E ele, depois, nos meios aqui, ele nos leva a pensar naqueles que abusam do poder para denegrir a imagem do outro, para denegrir aquele que está numa posição, nesse mundo, de inferioridade, às vezes, dependendo de cargo, de posições políticas, de posições de emprego, de chefia. Então, essa honestidade que, do ponto de vista humano, muitas vezes nós usamos, como ele mesmo diz, há um abismo entre o que a gente chama de honestidade e o que é a honestidade que ele vai falar agora, que é a honestidade do ponto de vista espiritual. E aí sim, agora nós vamos ver o que significa ser honesto com Deus ou com as leis divinas. Vamos lá. Não basta, para ser honesto diante de Deus, não ter infringido a lei dos homens. É necessário, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas. O homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de devotamento e de amor, consagra sua vida ao bem, ao progresso de seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo aurido no objetivo, é ativo na vida, ativo para cumprir a tarefa material que lhe foi imposta, porque deve ensinar aos seus irmãos o amor ao trabalho, ativo nas boas obras, porque não deve esquecer que é apenas um servidor ao qual o Senhor pedirá contas, um dia, do emprego de seu tempo. Ativo no objetivo, porque deve pregar, por exemplo, o amor ao Senhor e ao próximo. Então, vamos lá. Então, aí a honestidade, segundo o entendimento dele, que a honestidade estaria seguindo os padrões divinos. Seria aquele que se dedica ao bem, dedica a sua existência ao trabalho e ao bem para ele e para o próximo. Seja aquele que é zeloso com seus deveres materiais, mas, acima de tudo, participa amando o outro, amando o próximo, praticando o bem com o próximo. Essa seria a honestidade segundo as leis divinas. E ele segue. Tem mais coisa que é uma honestidade baseada nos preceitos divinos, no entendimento dele. Vamos lá. O homem honesto diante de Deus deve evitar com cuidado essas palavras mordazes, veneno escondido sob flores, que destroem as reputações e frequentemente matam o homem moral, cobrindo de ridículo. Aqui ele fala o quê? A honestidade de usar o verbo de uma maneira adequada. Né?
Então, nos remete ao quê? Se nós pudermos trazer para o miúdo nosso aqui, a maledicência. O que ele está falando? É exatamente isso. Cuidado com a maledicência. Porque essa maledicência destrói pessoas, reputações e às vezes pessoas dignas. Né? Vamos lá. O homem honesto diante de Deus deve ter sempre o coração fechado, a menor levedura do orgulho, da inveja, da ambição. Aí aquele já, as nossas chagas aí, né? O orgulho, que é o que o nosso autoconceito de nós mesmos, né? Aquela que a gente achar que nós somos muito mais importantes do que realmente somos. Na verdade, nós somos um cisquinho nesse universo de Deus, mas muitas vezes nos achamos enormes, grandes, muito sábios, muito bonzinhos, e na verdade isso faz com que a gente só alimente essa sensação de orgulho nosso, né? Então ele chama a atenção para o orgulho, porque o orgulho vem atreladinho com a ambição. Você vê o do outro, aí eu quero ter também, eu quero fazer também, né? Vamos lá. Deve ser paciente e doce para com aqueles que o atacam. Deve perdoar do fundo do seu coração, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o haja ofendido. Deve amar o seu Criador em todas as suas criaturas. Enfim, deve pôr em prática esse resumo tão conciso e tão grande dos deveres do homem: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso. Aí ele chama a atenção para os dois principais mandamentos que até Jesus trouxe para nós: amar a Deus e amar ao próximo. Então, é que a gente tem esse espírito de servir a Deus, né? A gente tem um grande exemplo de uma pessoa que serviu a Deus assim, que é Maria, quando o anjo lhe fala da notícia que ela ia ser a mãe de Jesus. O que ela fala para o anjo? Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vontade de Deus. Então, esse é que é o espírito de servir ao bem, né? Esse é que é o espírito. Maria deixou esse recado com uma frase: eis a serva de Yahvé, né? Na linguagem dos hebreus lá. Complementando aqui, né, Luciano? A gente estudou recentemente o bem e o mal no livro dos Espíritos, e eu fiquei pensando, eu estava localizando a questão 642, que pergunta, né, se basta não só fazer o mal para ser agradável, mas também, né, não só fazê-lo, a gente deve fazer o bem no limite das forças, porque cada um responderá por todo mal que resulte do bem que não tenha feito. Né? Então não basta não fazer o mal, né? Porque a gente é responsável pelo mal que surge quando nós não fazemos o bem. Esse é que os Espíritos respondem para Kardec nessa pergunta. Né? Então, é preciso fazer o bem. Né? Usando um trocadilho seu, você é como diz Miramês, né? Por orientação do Senhor, eu estou lendo muito Miramês, eu estou lendo um livro agora chamado Horizontes da Fala, né? E ele é um livro inteiro sobre falar. E o que ele fala sobre a maledicência é algo assustador, né? A gente não tem ideia, segundo ele, da repercussão da maledicência no nosso futuro espiritual. Ou seja, as nossas conversas informais, onde a gente chega com o intuito de não fazer mal a ninguém, mas falando da vida alheia, isso repercute por séculos e séculos no nosso despertar, vamos dizer assim. Nós seremos responsáveis por qualquer coisa que falarmos a respeito dos outros. Então, isso é muito pesado, isso é muito difícil, e a gente tem que trabalhar, tem que lutar por isso, porque a maledicência é muito comum na nossa vida. Muito comum. Beleza. Vamos lá? Eis, querida criança, com pouca diferença, o que deve ser um homem honesto diante de Deus. Pois bem, eu fiz tudo isso? Não.
Faltei a muitas dessas condições. Eu confesso aqui sem corar. Não tive uma atividade que o homem deve ter. O esquecimento do Senhor me arrastou a outros esquecimentos que, por não serem passíveis das leis humanas, não são menos prevaricações às leis de Deus. Sofri bastante com isso, quando senti. Eis porque espero hoje, mas com a consoladora esperança, na bondade de Deus que vê o meu arrependimento. Conta-lhes, cara criança. Repete àqueles que têm a consciência pesada, que cubram as suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia divina estenda sobre ele. Seus olhos paternais contarão as expiações e a sua mão poderosa apagará as faltas. Mais uma vez, ele nos remete à misericórdia divina, né? A gente deve contar sempre com a misericórdia divina, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Então, só para a gente entender um pouquinho, quando Kardec trata das leis divinas ou naturais, né? Ele divide as leis divinas em a parte que é a parte física, material, ou seja, são as leis que regem a natureza e que a ciência estuda, e a parte moral, que é a parte nossa, né? Na relação nossa conosco mesmo, nossa com Deus e nossa com o próximo, que são as ditas leis morais, né? Então, as leis morais e as leis da natureza, elas estão inseridas nessa lei divina natural. A lei divina natural engloba isso tudo. Certinho? Então, aqui ele está falando de quê? Da parte das leis morais, que são muito superiores à legislação que a gente tem, né? Porque tem advogado aqui, né? Então, a legislação, ela deixa interpretações que às vezes a gente olha e vai ser um absurdo. E a gente vê que isso é antigo. Qual que era um dos grandes problemas dos fariseus? Eles interpretavam a lei para se beneficiar dessa própria lei, né? O que Jesus os chamou de hipócritas, né? Hipócritas por quê? Por causa disso. Eles faziam da lei para se beneficiarem, esqueciam os preceitos mais importantes. Jesus mesmo falou isso para eles. Vocês cobram o dízimo do endo, do hortelã, do cominho, mas esquecem os preceitos mais importantes da lei. É a fé, misericórdia e esqueci, tem mais um outro preceito, né? Então, Jesus falou isso para os fariseus, né? Justiça, fé, justiça e misericórdia, né? E os fariseus não seguiam isso. Então, Jesus falou isso para eles. E é isso aqui, né, que ele está falando. Há muita diferença entre a legislação humana e a legislação divina. Vamos dizer assim, que é aquela coisa moral, que é o sentimento de integridade nossa em relação ao outro, a Deus e a nós mesmos, né? Beleza? Então vamos lá. Vamos para Helene Michel, é a mocinha agora, muito jovem, que faleceu também, e nós vamos entender aí o seu processo de falecimento. Então aqui a gente já viu o primeiro, tem um certo arrependimento, já tem um certo problema. O doutor que perdeu tempo, que também vai nesse mesmo caminho. Vamos lá. Jovem de 25 anos, morta subitamente em alguns minutos em sua casa, sem sofrimentos e sem causa anterior conhecida. Era rica, um pouco frívola e, em consequência da leviandade de seu caráter, ocupava-se mais das futilidades da vida que das coisas sérias. Apesar disso, seu coração era bom. Ela era serena, benevolente e caridosa. Então, vamos lá. Vamos lembrar sempre que nós estamos tratando aqueles espíritos que desencarnaram em condições chamadas por Kardec de medianas. Então, rica, jovem, 25 anos, mas fútil, ou seja, não preocupava muito com as coisas, dava valor a coisas insignificantes,
não tinha muita consistência com a vida, muita responsabilidade com a vida, né? Era um pouco fútil, mas aí vem as qualidades que provavelmente a colocaram numa condição mediana. Bondosa, dócil, afetuosa e caridosa. Né? Então vamos lá. Evocada 3 dias depois da sua morte, por pessoas que a conheceram, exprimiu-se assim: não sei onde estou, que perturbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. Choram-me ausente e eu estou lá, e não posso fazer-me reconhecer por todos eles. Meu corpo não me pertence mais, e todavia sinto frio e gelado. Quero deixá-lo e estou presa lá. A ele retorno sempre. Sou 2 pessoas. Quando compreenderei o que me ocorre, é necessário ainda que eu vá acolá. Meu outro eu, em quem se tornará eu ausente? Adeus. Então vamos lá, olha a diferença. 3 dias depois que morreu, essa aqui foi muito próxima, o senhorzinho foi 22 anos depois, essa aqui 3 dias. Você vê que ela está numa fase de perturbação, então é uma perturbação que a gente vê ela sofrendo com aquilo. Ela está confusa, né? Trabalhada, não entendeu bem o que está acontecendo, vai na casa dela, as pessoas não a reconhecem, ela vê o corpo, não entende bem o que está acontecendo. Então, esse tipo de espírito é muito comum nas reuniões mediúnicas. A gente vê isso com muita frequência. Chegam aqui na reunião mediúnica, não sabem como vieram, não sabem onde estão, não reconhecem o lugar e contam essa história. Minha família não me reconhece, eu tento falar, ninguém me ouve, parece que eles não querem conversar comigo. Alguns queixam-se de problemas ainda com o corpo, não é? E não sabem que desencarnaram. Não sabem que desencarnaram, não é? Então, essa aqui é uma situação comuníssima nas reuniões mediúnicas e Kardec, não por acaso, trouxe aqui, porque é comum. E ele mesmo vai explicar um pouquinho por que ela ainda está com essas percepções. Aí aqui é uma nota do Kardec, tá? Não é da mocinha mais falando, aqui é Kardec que vai explicar. O sentimento da dualidade, que ainda não está destruído por uma separação completa, é aqui evidente. Caráter pouco sério, sua posição de fortuna, permitindo-lhe satisfazer seus caprichos, devia favorecer as suas tendências à leviandade. Não é, pois, de se admirar que o seu desligamento foi pouco rápido, e que 3 dias depois de sua morte, ela se sentisse ainda ligada a seu envoltório corpóreo. Mas, como nela não havia nenhum vício sério, e o fundo era bom, essa situação não tinha nada de muito penosa, e não durou muito tempo. Evocada de novo, depois de alguns dias, suas ideias já tinham mudado muito. Eis o que ela disse. Olha, antes da gente ver a segunda parte, vamos conversar da primeira. Você vê que ela desencarnou, mas ainda ela morreu, mas ainda não havia desencarnado completamente. A gente já falou disso. Morreu uma coisa, desencarnar é o outro. Desencarnar é exatamente parar de perceber isso, se perceber conscientemente no plano espiritual, sem ter as percepções do corpo que você abandonou aqui. Do corpo físico. Né? Então, ela ainda tinha as percepções, ou seja, ainda estava ligeiramente ligada àquele corpo físico, ainda percebia as sensações do corpo físico, ainda não se entendia enquanto espírito consciente que já tinha morrido, que aquele corpo não lhe pertencia mais. Né? E aí, alguns dias depois, se alguém quiser ler um pouco mais sobre isso, no Livro dos Espíritos, tem um ensaio teórico escrito por Kardec, número 257, no 4º parágrafo, explica muito bem essa situação de dualidade dela, de ainda não perceber. Então, o Livro dos Espíritos, 257, no 4º parágrafo, fala disso aqui, desse processo
do desencarne, né? Das percepções ainda em perispírito, quando a gente não está completamente desvinculado daquele corpo físico que morreu. Certinho? Beleza? Então vamos lá. Obrigada por terem orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me poupou os sofrimentos e a apreensão do momento da separação do meu corpo e de meu espírito. Olha aqui, gente, a oração, mais uma vez, ó. O outro que fala da oração, né? Os outros lá já falaram para a gente, os espíritos felizes que desencarnaram, falaram muito para a gente dessa questão do desencarne, da oração que afeta quem está desencarnado, da oração que afeta aquele que ainda está encarnado, e ela aqui falando disso. O que a ajudou? A oração das pessoas para ela, né? Então a gente muitas vezes subestima o poder, a energia da oração. Até dá para a gente falar dessa próxima. Tivestes muito tempo para você conhecer, compreendi a morte no mesmo dia em que oraste por mim. Isso, é verdade. Na sequência é exatamente essa frase. No mesmo dia que você orou por mim, eu entendi que eu tinha morrido. Né? Sim. Vamos lá. Minha pobre mãe terá muita dificuldade para resignar-se. Ela, porém, será sustentada. E o que aos seus olhos é uma terrível infelicidade, era indispensável, a fim de que as coisas no céu se tornassem para ela o que devem ser, tudo. Olha aqui, o outro que fala dessa mesma coisa. Você lembra do jovem que morreu lá, um jovem muito bom, um espírito feliz? Uma das coisas que ele falou foi: minha missão acabou, eu tinha coisas a fazer no plano espiritual, por isso eu morri cedo. E a outra coisa que ele nos falou: era preciso que meu pai aprendesse a ter fé e a respeitar Deus e na vida futura. Né? Ela falando a mesma coisa do jovem lá, que foi o espírito feliz. Certo? Vamos lá. Estarei junto dela até o fim da sua prova terrestre e a ajudarei a suportá-la. Não sou infeliz. O outro que fala a mesma coisa do jovem. O que o jovem falou? Eu vou lá preparar meu pai e minha mãe, porque depois você vai lá conversar com eles, para eles receberem a notícia. Ela aqui já vai a mesma coisa. Eu vou lá para apoiar minha mãe, porque para ela entender melhor que eu morri e que era preciso assim. Né? Isso é importante para a gente ver como que em família, né, nós estamos todos mutuamente auxiliando o outro. Os pais vêm para nos dar a vida, né, mas em algum momento você vê o espírito desencarna muito jovem e ele vai dar suporte depois. Sim. Dependendo do grau evolutivo dele, ele mesmo vem aqui para ajudar os que ficaram. Né? Vamos lá. Não sou infeliz, mas tenho ainda muito a fazer para avançar até a morada feliz. Pedirei a Deus permitir-me retornar a esta terra, porque tenho a reparar o tempo que aí perdi nessa existência. Olha aí. Todos falam do primeiro. Todos falam do tempo. Olha, ela mal desencarnou, vou pedir a Deus para voltar. Né? Porque eu perdi o tempo. Né? Mas tempo perdido de realizar coisas boas, isso. Fazer o bem. É isso aí. Às vezes a gente briga, nossa, eu quero ficar muito tempo no plano espiritual. Acho que a hora que a gente chega lá, a gente olha para trás e fala, não, eu quero voltar amanhã, porque, nossa senhora, foi um desastre. Né? Então, a nossa ansiedade de resolver esse problema do tempo perdido. Né? Vamos lá. Que a fé vos sustente, meus amigos. Tende confiança na eficácia da prece, quando ela parte verdadeiramente do coração. Deus é bom. Aí a próxima pergunta que a gente tinha falado, né? Tivestes muito tempo para vos reconhecer? Compreendi a morte no mesmo dia em que orastes por mim. Esse estado de perturbação era de sofrimento? Não, eu não sofria. Acreditava sonhar e esperava despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado neste mundo deve sofrer. Resignei-me com a vontade de Deus e isso me levou em conta. Eu vos sou reconhecida pelas preces que me ajudaram a reconhecer-me. Obrigada.
Sempre retornarei com prazer a Deus. Olha aí. E outra coisa que mais de um já falou: resignar-se à providência, entregar-se à providência, ser submisso a Deus. Isso ajuda demais. O que a gente viu nos outros lá? Revolta, inconformação, tristeza, isso atrapalha, né? Quando a gente se submete a Deus, aí sim, nós começamos a trilhar um caminho mais tranquilo. Seja feita a tua vontade. É isso mesmo. Beleza? Então vamos para o Livro dos Espíritos. Semana que vem a gente começa no Marquês de São Paulo. Certinho? Então vamos lá. Livro dos Espíritos, nós estamos na... vamos lá. Livro dos Espíritos, nós vamos começar as 10 leis morais propostas por Kardec. Kardec tratou da lei divina ou natural, depois ele veio e propôs 10 leis morais. A última pergunta do capítulo anterior foi exatamente isso. Ele pediu a opinião dos espíritos com relação à divisão que ele fez. Os espíritos, tudo bem, vocês podem dividir. O importante é que vocês entendam. E dentre as leis mais importantes, os espíritos falam para ele: a de justiça, amor e caridade é a mais importante. Dentre as leis morais, a mais importante, lei de justiça, amor e caridade. Então, a primeira lei moral proposta por Kardec é a lei de adoração, que nós vamos começar hoje. São 10 leis morais propostas por Kardec. Certinho? Então vamos lá. Primeira lei moral, lei de adoração, é a questão 649. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Então vamos lá. Miramês é fantástico quando ele fala disso aqui, gente. Eu tinha reticências com o Miramês. Hoje eu sou fã. Está vendo o poder da palavra? Miramês é fantástico isso aqui, gente. Quando ele pega e fala assim: a adoração antiga era uma adoração primitiva, aquela coisa contemplativa, você ficar na frente de uma imagem, seja a lua, o sol, dependendo do Deus que os povos acreditavam, seja uma imagem, uma estátua, qualquer coisa. Miramês põe o quê? Que essa adoração é antiga, essa adoração inativa, essa adoração paralítica. Isso não pode acontecer mais. Nós já estamos num grau espiritual diferente. Aí ele propõe: qual é a adoração do sábio? Ele difundir o conhecimento. Depois ele vai: qual foi a adoração de Jesus? Fazer a vontade do Pai. E ele segue: os homens de bem fazem o bem, a adoração deles é fazer o bem. Os homens que perdoam, eles estão adorando a Deus ao perdoar, ao fazer a caridade, ao buscar o entendimento, ao buscar compreensão, ao ter paciência, ao usar bem o verbo. Então, isso tudo nos dizeres de Miramês é adorar a Deus. Até pelos sufixos da palavra, né? Ação. Ação. Não dá para separar, né? Isso. Não dá para separar. Exatamente. Se você pegar... Então, ele põe dessa maneira uma adoração que é completamente diferente dos conceitos. Quando a gente pensa em adorar, a gente pensa uma coisa parada, estável, nada. Ele tira esse conceito, vocês estão numa evolução espiritual, onde a adoração tem que ser trabalho ativo no bem. Mas a gente poderia alinhar, então, o trabalho à meditação, por exemplo? Porque a gente precisa daqueles momentos de comunhão com Deus, de meditação com Deus. O próprio Cristo, né, quando ele ia rezar. Ele tinha os momentos que ele ia rezar, ele ia conversar com o Pai. Aí é mais oração do que adoração. A Meditação, para mim, é adoração. Porque ele fala da questão da meditação no sentido que é um momento que você se entrega a Deus. É a próxima pergunta até. Você se entrega. E aí, quando você se entrega,
você está se autoconhecendo. Não é aquela coisa contemplativa, passa a ser dinâmico. Porque quando você se autoconhece, você começa a reconhecer os seus erros. Como Paulo falou ali, você passa a conhecer os seus caprichos e a abandonar os seus caprichos para seguir na escada de ascensão luminosa para Deus. Paulo falou isso na conversa com o Tiago. Então, a gente colocaria o trabalho aliado à oração. Isso. Meditação, autoconhecimento. Luciano, e a gente sempre escutava, pelo menos de outra religião, que a gente não adora nada a não ser a Deus. A gente pode falar que não adora as coisas. Mas ao nosso entendimento, se a gente está cumprindo as leis divinas aqui, respeitando que seja animais, planta, natureza, que tudo criação dele, a gente está adorando ele. Sim. Exatamente. E é o que a gente deve fazer. Né? Tem aquela passagem, quando você dá de comer para alguém, é ali que você está alimentando. Quando você agasalha alguém, ele vai fazer tudo para você, sabe? Então, tudo está ligado. Tudo está ligado a Porque isso. criatura agrada o Criador, né? Que faz bem para o Criador. Quando você exerce a lei, o amor, né? Você está agradando, você está exercendo essa adoração a Deus. Quando você trabalha, ou você busca se exercitar nesse amor, né? Seja de qual maneira, com os animais, com as plantas, com a natureza, não precisa ser só com as pessoas. Eu lembro só do meu pai, na simplicidade dele, às vezes na ignorância, por falta de, sei lá, de compreensão dele, ele falava muito assim, eu não estou lá na igreja, ajoelhado, adorando a Deus, mas eu não estou de fora prejudicando ninguém. Eu tinha visto tanta falar isso pra gente, não tá prejudicando. Porque ele ficava indignado, tipo assim, tá errado também, gente. Aí cai naquela coisa. Você não está prejudicando, mas não é só não prejudicar, você precisa fazer melhor do que não prejudicar, não fazer mal. É aquela coisa, né? Não estou fazendo mal para ninguém aqui, né? A gente Não, sempre mas pensa. não é nesse sentido até não. Ele até aqui também era... Tá falando assim, eu não... No sentido do outro tá ali, ajoelhado, beijando, adorando, pesando milhões de pesos, sai de fora e não faz nada. Sim, Aí é a hipocrisia farisaica. Isso. E que a gente tem isso com a gente também. Né? É o sepulcro caiado, né? Bonito por fora, mas por dentro, podridão. É isso. É disso que Jesus falou, né? Jesus usava essas metáforas exatamente para isso. Né? Beleza. Ô, gente, acho que nós vamos terminar aqui. A gente fazer a nossa oração. Passa muito rápido. Faltam 2 minutinhos para a gente finalizar, né? E depois nós vamos combinar os Atos Apóstolos da próxima semana. Certinho? Então vamos lá fazer nossa oração aí. Você fala então? Obrigada, Senhor Jesus. Mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, tendo essa oportunidade maravilhosa de nos elevarmos a Ti, aprendermos as Suas lições e, quem sabe, de pouco em pouco, colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Dirige-nos, Senhor, nas nossas decisões e pensamento, os nossos mentores estejam sempre conosco, e que possamos levar para os nossos lares e para quaisquer lugares que estejamos a sua doce e santa paz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Sim, seja, graças a Deus. Então, boa tarde a todos. Até semana que vem. Boa semana. E que Jesus nos abençoe a todos.